Este aqui é o canal Filosofia Sem Frescura. Eu sou Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar de Sócrates, ele mesmo, aquele que vem depois dos pré-socráticos. Eu falei aqui de alguns pré-socráticos, não é verdade? E poderia falar de mais um ou dois pré-socráticos, mas estou com vontade de dar andamento e fechar este ciclo, porque tudo são ciclos, e aí depois eu retomo, ok? Assim, da mesma forma como eu já falei de outros filósofos aqui, depois voltei, a menos, é claro, que os meus queridos e queridas inscritos e inscritas me peçam, não é? Então, vocês é quem mandam aqui, ok? Bom, mas vamos lá. Sócrates, ele era um ateniense, ele não era como Parmênides de Eleia, que fica atualmente na Itália, nem como Heráclito de Éfeso, que atualmente é Turquia. E Sócrates, ele nasceu no ano de 470, há controvérsias, alguns dizem 469 a.C., e morreu em 399 a.C., aproximadamente com 70 anos de idade. Sócrates teve Platão como seu discípulo, e que Platão nem foi famoso na época, nenhum dos maiores discípulos de Sócrates, mas Platão é o responsável por nos dar a fisionomia mais próxima possível de quem seja o filósofo Sócrates, porque Sócrates nada escreveu e Platão então é quem ficava anotando os diálogos de Sócrates. Sócrates não cobrava por suas aulas. E ele tinha uma rixa com uns caras que são os sofistas. Esses sofistas eram pessoas diferentes do primeiro sofista que existiu, chamado Protágoras, não confundir com Pitágoras, que Protágoras era um pouco mais velho do que Sócrates, e foi o cara que disse: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, Protágoras, ele trouxe uma relatividade para o saber. Os discípulos de Protágoras, que começaram a encher muito o saco de Sócrates, não é? E o que eles estavam fazendo chegar ao ouvido de Sócrates é que Sócrates resolveu, não é, ir para Ágora, a praça pública de Atenas, e começar a abordar os sofistas que viviam todo empiriquitados ou emperequetados naquele Atenas, beira de praia, né? Então, na Grécia, então os caras viviam, os discípulos andavam atrás dos sofistas com sombrinhas gigantescas, né, para os caras não pegarem sol, aquelas roupas de luxo e aquele séquito atrás de sofistas, como Trasímaco, por exemplo. E Sócrates não, Sócrates vivia com a sua túnica, a sua única túnica, cabelo descabelado, aquela barba, também já era feio, e a túnica toda poída e velha, mas era casado, tinha filhos, e os sofistas cobravam uma baba por suas aulas, enquanto Sócrates não cobrava nada. Os discípulos dos sofistas não eram aristocratas. Sócrates era um defensor da aristocracia, assim como Platão, da aristocracia ateniense. Inclusive ele queria fazer a aristocracia dos melhores, que seria não a aristocracia dos ricos, mas a aristocracia dos filósofos no poder, enquanto que
os ricos burgueses, o termo burguês ainda não existia, claro, mas os filhos dos comerciantes que estavam prosperando ali, naquela época de Atenas, eram os seguidores dos sofistas, porque era muito importante naquela época que você chegasse em praça pública e expusesse o seu ponto de vista a respeito do que você pensava da cidade, por exemplo. E os representantes, assim, os políticos, né, que eram representados, o voto era só dos atenienses, as mulheres não tinham direito a voto, e nem muito menos escravos, nem muito menos estrangeiros. Mas, independentemente de haverem representantes do povo, qualquer pessoa podia chegar, subir no púlpito, em praça pública, e falar, discursar acerca de ideias, como se fosse assim, qualquer pessoa pudesse chegar lá na Câmara dos Deputados, falar assim, ô Maia, sai daí, sentar ali, pronto, e falar. Entende? Como numa reunião de condomínio, qualquer um fala, desde que esteja com o condomínio em dia, assim era. Então, para que você fosse ouvido, era preciso que você tivesse uma retórica exemplar. Não é? Retórica e oratória, mas mais retórica, porque a retórica é a arte do bem falar. É o que, por exemplo, usa um médico para ter todo cuidado para dizer para alguém que está com um câncer, ou um advogado para chegar e dizer para alguém que investiu milhões nele que ele perdeu a causa. Não é? Isso é retórica. Um político tem que ter retórica. Na Grécia Antiga, esses seguidores dos sofistas, eles tinham que usar de retórica para chegarem em praça pública e exporem o que eles queriam, que era a derrubada de uma vez por todas da aristocracia e que a emergente classe dos comerciantes chegasse ao poder de uma vez por todas. Esses sofistas estavam mais chatos do que os fãs do Queen. Sócrates resolveu então ir para a guerra. E aí chegou lá e resolveu encarar. Só um detalhe. Existe um filósofo chamado Bergson, conhecido aqui no Brasil por Bergson, um filósofo francês, que, segundo ele, em seus estudos históricos, a humanidade levou muito tempo decidindo se seria socrática ou cristã, exatamente porque Jesus não cobrava nada por seus ensinamentos, tinha seus discípulos, vivia na pobreza. A única diferença para Sócrates é que Jesus era celibatário, era solteiro, e os dois morreram condenados por seu próprio povo. Tá? Sócrates é condenado à morte, ele tem que beber cicuta, que é uma bebida venenosa, teve todas as chances de fugir da cadeia, vários amigos influentes propiciaram a Sócrates que fugisse, e ele não fugiu e bebeu a cicuta e manteve o seu diálogo, a sua fala dialética até o fim. Até a hora que ele ficou tonto, disse que não aguentava mais e morreu. Existe um filme muito bom, simplesmente Sócrates, de Roberto Rossellini. Roberto Rossellini é um cineasta italiano que fez também um filme sobre Santo Agostinho e um filme sobre René Descartes. Esses três eu vi e indico. Tá? Dá para baixar aqui no YouTube. Mas vamos lá. A dialética de Sócrates foi o que Sócrates usou para combater os sofistas. E a dialética de Sócrates era diferente da dialética de Heráclito, por exemplo. Não se chamava ainda dialética. O que Sócrates fazia eram diálogos com os seus amigos ou inimigos, e o nome disso, na verdade, em Sócrates, ainda é maiêutica, ou
parto das ideias, uma coisa que tiraram, ou foi uma homenagem de Sócrates, ou tiraram isso depois, posteriormente, porque a mãe de Sócrates era parteira. Então, Platão se fez valer muito dessa arte de definir conceitos dentro de um diálogo, e vejam aí o radical da palavra, para fundamentar a sua dialética. Diálogo, dialética, dialogos, dialéticos, tá? Através do logos, dialéticos, através do logos, através da razão, da descrição, através do discurso. Isso é o que se faz no diálogo. Então, enquanto que Protágoras, o pai dos sofistas, ainda não se chamava sofista, Trasímaco, por exemplo, que é um dos sofistas que Sócrates deita e rola em cima, já era chamado de sofista, e os sofistas eram caras que pretendiam ensinar tudo sobre tudo. O importante para eles era aprender que seus discípulos, que lhes pagavam caríssimo, soubessem defender um ponto de vista sobre a mesma coisa, defendendo este ponto de vista, e depois defendesse o contrário. Eles sendo advogados de defesa e o advogado de acusação, por exemplo. O mesmo ponto de vista, assim que eles treinavam a retórica desse pessoal. Mas Sócrates usava a maiêutica, e a maiêutica, o parto das ideias, era acompanhado de ironia, da famosa ironia socrática, e ironia aí quer dizer perguntar fingindo não saber, perguntar fingindo ignorar a resposta. Sócrates usava a maiêutica, o parto das ideias, com os sofistas, junto com a ironia, e com seus amigos, e com quem não era seu inimigo, Sócrates apenas usava a maiêutica, sem a ironia, que consistia em algumas perguntas muito bem colocadas, que fizesse com que seu interlocutor, ou seja, a pessoa com a qual ele estava conversando, tivesse a clara intuição de que não sabia nada sobre aquele assunto. E aí Sócrates fazia com que aquela ideia fosse vista, mas ele não dava a definição da ideia. Seja a ideia de coragem, virtude, mansidão, justiça, seja lá qual fosse o conceito, Sócrates não definia o conceito. Ele fazia com que a pessoa visse o conceito. E aí, essa visão era a definição do conceito, era a hora em que a ficha caía na pessoa, na cabeça da pessoa, e havia então a ideia caindo, o conceito caindo, o parto da ideia. A pessoa sabia o que era coragem, o que era justiça, o que era vigor, força, amor, seja lá qual fosse o conceito que tivesse em discussão. Então, por exemplo, Sócrates fez com que um escravo, uma vez, resolvesse um problema de geometria só fazendo perguntas certas e específicas a um escravo analfabeto, e levando este escravo por si só a resolver o problema de geometria. Sócrates, ele fazia com os sofistas o seguinte: ele, de maneira irônica, se vocês lerem a República ou qualquer diálogo, a maioria dos diálogos de Platão, onde o personagem principal é quase sempre Sócrates, existe, por exemplo, na República, algumas vezes você dá gargalhadas. O que ele faz com o Trasímaco, que é um sofista.
os sofistas que gostavam de confundir a cabeça das pessoas. Então Sócrates abordava o sofista no meio da rua, todo maltrapilho, e aquele sofista, sem muito tempo para Sócrates, porque estava muito calor, não é? E aquela sombrinha que o discípulo dele estava carregando não estava fazendo muito efeito, ele estava suando. Aí o Sócrates dizia: não, por favor, ficai, ó genial e sapientíssimo Trasímaco, e dizei-me o que é para vós a beleza. Aí Trasímaco vira para Sócrates e fala assim: ali, está passando uma mulher bonita ali, aquilo ali é beleza. Aí Sócrates respondia: acabaste de me dar não uma definição da beleza, mas um exemplo de mulher bela. Aí ele começava a irritar com esta ironia, na medida em que ele fingia que não conhecia o conceito de beleza, conseguia irritar o seu oponente na discussão, no caso Trasímaco, e humilhá-lo na frente de todo mundo, inclusive dos discípulos do cara, fazendo com que ele mesmo, Trasímaco, e todos os seus discípulos vissem que ele não sabia o que era a beleza. Ele entendia de retórica, mas Sócrates estava procurando pela definição de conceitos. Conceitos esses imóveis, eternos, universais, porque estão dentro de todo mundo. Sócrates era capaz de manter uma pessoa num recinto, a pessoa A e a pessoa B em outro recinto, e ficar ao mesmo tempo, vamos supor, uma casa, ele deixa a pessoa, João num quarto e Maria no outro, e vai perguntando o que é coragem para cada um deles, com perguntas sagazes que fornecem certas respostas, e aí no fim das contas tanto João quanto Maria chegam à definição do que é coragem, sem que Sócrates tenha dito o que é coragem. Sócrates não dizia, deixava as pessoas chegarem até a ideia, até o conceito de coragem. Sócrates fazia isso. Esse era o parto das ideias. Não é mentira, não estou inventando. Obviamente que ele não usava da ironia com essas pessoas, como não usou com o escravo, como não usava com os seus amigos. Sócrates foi um gênio, um monstro de filósofo. Duas frases são atribuídas a ele: só sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo, que eram de fundamental importância. Quando ele dizia só sei que nada sei para um sofista, ele já chegava humilhando completamente aquele sofista, que enquanto o sofista estava cheio de soberba e de sabedoria, pseudo-sabedoria, Sócrates dizia só sei que nada sei. E no fim das contas, ele dizia só sei que nada sei no começo e conhece-te a ti mesmo no fim. E por que é que, por exemplo, Demócrito, de quem eu não vou falar nessa série dos pré-socráticos, estava vivo na época de Sócrates e era considerado um pré-socrático, sendo que ele viveu na mesma época de Sócrates? Exatamente porque, enquanto Demócrito estava junto com o seu mestre Leucipo, os dois preocupados ainda com a cosmogonia, ainda em dizer como que o caos se transforma em cosmos, como o universo se forma, Sócrates discordava disso. Foi o primeiro psicólogo que existiu, porque ele trouxe o problema para a alma, como os gregos chamavam. Então, psicologia é isso, não é? O estudo da alma é um ramo da filosofia. Sócrates não era preocupado com a cosmologia. Sócrates era preocupado com a psicologia. Por isso, o conhece-te a ti mesmo
É de fundamental importância para Sócrates o autoconhecimento, e Sócrates estava preocupado com a antropologia. O problema para Sócrates era o homem, o ser humano, e não como o planeta foi formado. Genial Sócrates. Um dos maiores, se não o maior, filósofo que já existiu. Ok? Sócrates não era um erudito, nem um intelectual. Muito pelo contrário. Então, meus amigos, se vocês gostaram, por favor, inscrevam-se no canal. Deem um like e ativem o sininho das notificações. E aos meus queridos e queridas inscritos e inscritas, muito obrigado por terem a paciência de me ouvirem até aqui e de virem este vídeo, assistir este vídeo até aqui. Peço que verifiquem se suas inscrições estão realmente ativadas, se o sininho da notificação está ativado. Se não estiver, ative. E deixem seu like e continuem, por favor, fazendo os seus comentários inteligentes. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.